ultrapassava o seu entendimento o porquê do casal não continuar a viver na garça. O facto de ter escolhido um lugar tão fora de mão como Fundas atarantava-lhe ainda mais. Um lugar longe do mundo, sem gente, sem água, sem nada. Um choque que mexeu tanto com ele ao ponto de lhe remeter à lembrança dos áureos tempos da juventude. Para ele, JJ não significava apenas aqueles magníficos 3 dias de convivência, nem o simples homem apaixonado à primeira vista por uma mulher de Figueiras que acabou de levar consigo para a garça. Sentia nele um homem experimentado na vida, com amor no coração, bons pensamentos na cabeça e sábias palavras na boca. Aprendera com ele, em tão curto espaço de tempo, coisas que nunca tinha aprendido ao longo dos seus 20 anos de existência, incluindo a escolha do melhor caminho nos labirintos do universo da sedução. Significava a renovação profunda da sua mentalidade, a conquista e a consolidação do grande amor da sua vida. Lembrava-se perfeitamente da festa em homenagem à união do amigo com Rosa. Foi ali que também começara a namorar a Antônia. Mesmo assim, para domar a namorada, teve que ter muita paciência e perseverança. A frustração que Antônia tivera do primeiro namoro não a deixava ter soltura, mas sentia que ela o amava. Recordava com lasciva satisfação a consumação da longa fase de namoro. Só acontecera, volvidos quase 2 anos, em plena ocasião das festividades da Páscoa. Até ali, os curtos encontros deles decorriam em casa de Inhameritson, onde ambos trabalhavam. Na verdade, só aconteciam fragmentos de namoro, o que não iam além de beijos. Eram quase sempre interrompidos pelos receios da própria Antônia e por algum ruído que na hora pressentiam. Os encontros, abraços e beijos falhados tornavam mais voraz o seu apetite sexual, ambos na flor da idade, sempre com os olhos aguçados um no outro. Se a Antônia, com os seus conflitos, conseguia refrear tudo, ele, à noite, depois de se deitar, dificilmente conciliava o sono. Não desviava os pensamentos da amada. De certa forma, dava continuidade aos encontros amorosos, sonhando com aquele corpo hirto, coxas devidamente torneadas a irradiar energia. Sentia-se como um humilde crente diante da sumptuosidade de um templo, fazendo oração, isto é, sonhando com a oração que Deus deixou. Neste ambiente de tanta sublimação, os dias iam passando, mas a atração exterior não era tudo. Os sentimentos aguçavam, as declarações de amor passaram a ser frequentes. Ganhava cada vez mais o espaço no coração da amada. Embora Antônia não cedesse, dava sinais claros de já não estar a carregar consigo a sombra negra do primeiro namoro. Isto era grande alento para Jack. Dava-lhe forças no dia a dia, enquanto esperava a amada preparar-se para recebê-lo no seu templo. Era um rapaz ajuizado, tinha as suas economias, os seus planos. Começara a informar e até a discuti-los com a Antônia. A confiança e a cumplicidade entre ambos eram cada vez mais profundas. Finalmente chegara a Páscoa. O Natal e o Ano Novo são comemorados, estão bem enraizados, valem o que valem, mas a celebração da Páscoa representa a tradição mais forte do Vale de Figueiras.
Vamos talvez ter de ficar por aqui. Agradeço muito. Estávamos a ouvir um excerto então desta obra de Manuel do Rosário da Fátima, Raízes e Ramos. Obrigado, meus senhores, por terem vindo cá à RFI. É um prazer acolher o autor, então, o Manuel do Rosário da Fátima. Temos também connosco o sociólogo Luís Silva. Então, vamos falar desta sua obra, do seu percurso e também, obviamente, do local onde tudo isto acontece, um país de escritores. Todos nós pensamos em Chiquinho, por exemplo, não é? Um dos nomes, um dos títulos mais sonantes da literatura cabo-verdiana. Este livro, então, é da sua autoria, Manuel do Rosário da Fátima. Vamos começar, se calhar, por falar um pouco do seu percurso. O senhor nasceu, efetivamente, na Ilha das Montanhas, em Sim, Santo Antão, sim, sim. e pequenino vai com os pais para a ilha vizinha de São Vicente. Estamos a falar do Barlavento cabo-verdiano. Tem várias experiências profissionais, mas forma-se e é professor durante largas décadas, até à sua aposentação em 2012. Está radicado no Luxemburgo desde 2019 e este livro acabou por escrevê-lo já em 2017, uma Exato. edição de autor que já foi lançado em São Vicente, em Cabo Verde, também nos Países Baixos, no Luxemburgo, e agora também passa por aqui, por Paris, precisamente com este livro na manga. Como é que ele surgiu? O que é que pretendeu com Raízes e Ramos? Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer a RFI e toda esta delegação que me acompanha, suportada por senhor, o doutor Luís Silva, e também os meus familiares aqui em Paris, sem os quais não seria possível a minha estadia aqui. Respondendo à sua pergunta, eu desde criança sonhei com a escrita de um livro. Isto porque comecei a ouvir os contos da minha avó, da minha mãe, de uma tia, e eu disse, tenho que escrever. Mesmo sem saber escrever ainda, comecei a sonhar. Com a minha reforma, passei a ter mais tempo, logicamente, e conversei muito mais com a minha mãe e refresquei a memória com os contos antigos da minha família. Porque Então, o senhor diz que não é escritor, o senhor diz que é contador de histórias. contador de histórias, é verdade. Talvez inspirado e aprendido com os meus antepassados, não é? Minha avó, neste caso, e minha mãe, porque elas gostavam de me contar histórias. Então, foi uma forma que eu arranjei para homenagear a minha família, concretamente e mais especificamente a minha mãe, que, digamos, é uma pessoa extraordinária, com Com uma vida longa, não uma é? vida longa, uma longevidade incomum, não é? E, neste caso, como não é todos os dias e não são todas as famílias que conseguem isso, então eu queria homenagear o 100º aniversário da minha mãe, com a escrita e a apresentação e publicação deste livro, Estamos a falar da família Ramos, da precisamente. família Ramos. Ramos Pois, aparece no título da sua obra, Raízes e Ramos, Raízes não e é? Ramos. Portanto, é mesmo uma saga familiar. Nós vamos recuar no tempo. Há Pois uma é. série de flashbacks, não é? É. Para acompanhar que período temporal? Portanto, o início da história é praticamente o início, eu considero o início da família, da afirmação da família Ramos em Santo Antão, através do protagonista José Ramos, que foi se instalar no vale da Garça, a partir do momento em que, portanto, terá nascido aí, e depois, como herança, a riqueza de Santo Antão, da Ilha das Montanhas, é basicamente terras. Então, a partir daí, Terras muito férteis, é férteis, uma pois ilha é. de grande fertilidade Pois, agrícola. Café, cana-de-açúcar, por exemplo. cana-de-açúcar, sobretudo, café. Então, a partir daí, instala-se, consegue formar a sua família e
Afirma-se, portanto, com uma vida bastante estável à partida. Estamos a falar de Nhoizé, não é? Nhões é a personagem principal. A partida com uma vida bastante estável, como já tinha dito. No entanto, seguindo normalmente algumas tradições em Santo Antão, muitas vezes os homens, sobretudo, por estarem em meios relativamente pequenos, têm a necessidade de irem à procura da mulher para o acompanhar ao longo da vida em ribeiras vizinhas. Por vezes andam muito para encontrar a companheira. E este foi o caso do Sr. José, neste caso JJ em crioulo. Foi procurar a sua companheira e precisamente uma senhora que enquadrou no esquema de vida que ele pretendia. E conseguiram formar, ter filhos e formar a família, e na base do trabalho, não é? Conseguiram alguma estabilidade familiar. Mas no momento em que isto é a parte principal da história, no momento em que já estavam bem estabilizados, com a família bem formada, surge-lhe um precalço. Porquê? Era um homem rigoroso com os seus princípios, mas também muito sensível e com, digamos, com aquela sensibilidade de ver as pessoas a progredirem-se, não é? Tinha um sobrinho que não era flor que se cheira, não é? Ele era dos primeiros que queria ver o sobrinho bem orientado na vida, apesar de saber dele, mas concedeu-lhe algum empréstimo. E esse empréstimo, ele teve que hipotecar as suas terras para que esse empréstimo pudesse ser concretizado. Muito bem, vamos voltar então já de novo à intriga. Se calhar convém também falar desta Ilha das Montanhas, a Ilha de Santo Antão, no Barlavento cabo-verdiano. Temos connosco a Luís Silva, que conhece também esta parcela do território de Cabo Verde. Dizíamos, uma ilha muito fértil. O que é que nos pode dizer assim para situarmos também geograficamente toda a Ilha de Santo Antão, que é a vizinha da Ilha de São Vicente? A Ilha de Santo Antão é uma ilha histórica, porque foi em Santo Antão, na zona da Ponta do Sol, que parte o Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. De modo que não se pode falar do Tratado de Tordesilhas e da navegação portuguesa ou das descobertas sem se referir ao Tratado de Tordesilhas e à Ilha de Santo Antão. É uma ilha com muita história, uma ilha muito parecida com a Madeira, com um tipo de agricultura muito próximo da Madeira, com um povo trabalhador, dinâmico. E direi que este romance é um romance da dignidade, porque mostra a coragem do trabalho, num relevo muito a desfavorável, coragem a a orografia é muito enfrentar os difícil. problemas da seca e das chuvas, um romance de aprendizagem no sentido de que uma das referências principais do GG é um homem que conhece o terreno, conhece o regime dos ventos, conhece as secas, conhece tudo e que prefere perder tudo, mas nunca a sua dignidade de homem, que investiu na cultura, educando os filhos, batendo-se por uma escolaridade na zona da Garça, que é uma zona lindíssima de Santo Antão. Aliás, uma visita ao cemitério de Garça é qualquer coisa de histórico, na medida em que só ver que num grande espaço da Ilha de Santo Antão, não há autoridade do Estado, eles regem-se pela tradição, e o cemitério com túmulos de mármore e um cuidado esmerado. Até eu lembrei-me essa frase: quem bem se cuida dos seus mortos também sabe cuidar dos seus vivos. É um exemplo vivo em Santo Antão. E o Manuel aparece com este romance de testemunho dessa vivência na Ilha de Santo Antão, que teve também grandes escritores. É preciso lembrar que o Martim Nobre de Melo, que foi ministro em Portugal e foi um grande escritor,
é natural de Santo Antão, que o Roberto Duarte Silva, o sábio químico que se notabilizou em França, que ganhou o prémio Joker, quase equivalente ao prémio Nobel de Física, está aqui enterrado no cemitério do Petit Parnasse. Teve grandes escritores como Teobaldo Virgínio, o Luís Romano, sobre temática de Santo Antão, ainda, o maior ainda, o Manuel Lopes, com Flagelados do Vento Leste e Chuva Brava. A presença do Manuel, a convite da Associação Familiar de Cabo Verde, ou melhor, da Santo Antão, prova também que o imigrante pensa na cultura, que a imigração cabo-verdiana não se limita a uma questão mandibular nem a uma questão económica, mas também a uma afirmação como tal e com os seus valores que eles querem transmitir às várias gerações de cabo-verdianos que já vivem na Europa e pelo mundo. Muito bem. Foi muito interessante, de facto, esta introdução para sabermos um pouco mais desta ilha que os franceses conhecem pelas caminhadas. São muitos os franceses a ir até Santo Antão para caminhar por entre vales e montanhas. Então, este livro é relativamente espesso. Pedi-lhe que pegasse no livro e que me mostrasse para a câmara. Portanto, são cerca de 400 páginas e, portanto, saiu então em 2017. E como é que foi o processo de escrita? Quanto tempo é que isto pediu? E portanto, a inspiração veio do seu contacto com a família? Como é que nos pode contar? O que é que nos pode contar acerca do processo de gestação da obra? Portanto... O processo seguiu-se por fases. Num primeiro momento, foi como eu disse, sentei-me com a minha mãe, refresquei-me as histórias que, a partir de minha avó, já conhecia. Quando já tinha tudo escrito, eu ouvia na minha mãe, confirmava com uma tia, que era irmã dela. E depois eu tive que deslocar. Numa segunda fase, eu tive que deslocar para o terreno, Santo Antão, para o sítio de Figueiras, que é o pano de fundo, digamos, do romance. E eu fui conviver, sentir o pulsar diretamente ligado com as pessoas e com a natureza. Eu consegui observar o ambiente e fazer descrições que para mim são descrições fiéis das montanhas, dos vales, das colinas. Isto foi numa segunda fase. Mas ainda nesta fase eu desloquei-me a Garça, também onde decorre grande parte da história. Desloquei-me ao Paúl, Ponto do Sol, Povoação, mas tudo isto por minha conta, porque sou escritor e ao mesmo tempo editor do livro. Quando já tinha todos os dados, eu fui trabalhá-los sozinho. Quando já estavam trabalhados, procurei pessoas para fazer a revisão. Só que num primeiro momento isso demorou, então tive que mudar. E quando encontrei a professora Isabel Lobo, que é muito conhecida em São Vicente em Cabo Verde, ela é desta área e tem experiência também na edição de livros. Aí, digamos que teve um aceleramento do processo, do projeto. E através dela, conheci outras pessoas também ligadas à literatura, como, por exemplo, a doutora Ana Cordeiro, que assinou o prefácio. Não é o prefácio, mas sim somente a capa. A capa do livro. livro. O prefácio, tenho a honra de dizer que foi assinado pelo meu irmão Francisco da Luz, que também é da área das letras. E pronto, esse conjunto de fatores contribuíram depois para o aceleramento, até chegarmos à edição e publicação da obra. Digamos que a partir daí foi um caminho de luzes, e prova desse caminho é
eu não sei como, mas eu fui chegar ao Dr. Luís Silva, que também fez todo um trabalho de divulgação, apresentação, e portanto... Já são vários momentos de pois é. lançamento. Falava do Luxemburgo, dos Países Baixos, Dos Países de Cabo Baixos. Verde, por exemplo, sei que pelo menos em São Vicente, no Mindelo, o livro já foi lançado. Obviamente a questão que as pessoas se colocarão, como fazer para o adquirir, o que é necessário fazer, já que você é o editor, não é? Como fazer para conseguir ler Raízes e Ramos? Bem, neste momento, por lá, eu esqueci-me de endereçar, eu sei que ela está a ouvir. Um forte e respeitoso abraço à professora doutora Isabel Lobo, e a dizer que em Cabo Verde, na praia, através do Francisco Nascimento da Luz, que é professor na Universidade Lusófona, pode-se adquirir o livro em São Vicente, no Centro Cultural do Mindelo, aqui em Paris, na Associação de Diáspora Cabo-Verdiana, através do meu amigo Antônio Delgado Matias, vulgo Totoi, mas também da Associação Filial do Cabo Verde. Portanto, são essas as principais fontes onde se pode... O senhor foi batalhando contra muitos moinhos de vento para conseguir escrever, lançar o livro e agora promovê-lo. Qual é o seu projeto? É manter-se na escrita? Não, sei que, pronto, não se assume como escritor, mas como contador de histórias. Pretende vir a contar outras histórias? Portanto, eu ao longo da vida já consegui batalhar contra vários moinhos, não é? E graças a Deus, muitas vezes vencendo, outras vezes nem por isso. Isto é sinal que, de facto, sou da família Ramos, porque a família Ramos digamos que é, por si só, guerreiros contra dificuldades que têm ultrapassado intempéries, enfim, resilientes, numa só palavra, resilientes. Então, lutei, já fui uma pessoa que exerceu desde profissões mais humildes até chegar à docência. O seu pai queria que fizesse cabotagem, o senhor tentou, mas depois aquilo de facto não lhe correspondia, interrompeu os seus estudos, trabalhou, voltou para os estudos, formou-se e mesmo tardiamente acabou por conseguir entrar no mercado do trabalho e na docência durante largas décadas. É isso. Portanto, é um conjunto de começos de resiliência, volto a dizer, e com profissão reformei na docência. Mas agora, escrever, não vou utilizar escrita como profissão, mas sim como uma forma de ocupar o tempo livre, que neste momento já é um bocadinho mais, não é? E não penso ficar por aí, até porque já iniciei um novo projeto. Espero que não demore muito tempo para ter mais um filme, como se costuma dizer. Há bocado fez referência a Chiquinho, mas não é o único livro cabo-verdiano que tenha notoriedade internacional. Há outros, mas de alguma forma houve escritores cabo-verdianos que o tenham influenciado, que o senhor tivesse lido também, quando era mais jovem. Quais são as suas referências literárias em Cabo Verde e pronto, pelo mundo fora? Sempre eu gostei de ler, mas digamos que a corrente literária que eu tenho estudado mais é a Claridade. E como considero também é praticamente raiz da literatura cabo-verdiana. E fazendo jus ao título do livro, tinha que também é uma outra forma de procurar raízes. Se eu já tinha procurado as minhas raízes em termos familiares, em termos culturais, em termos de tradições, crenças e lendas, também em termos de inspiração literária, essas raízes foram buscadas na corrente Claridade. É uma escrita muito convencional, com aquele estilo e inspiração na corrente que eu acabei de dizer, a Claridade.
Um movimento muito importante, de facto, em Cabo Verde há algumas décadas. Portanto, o arquipélago, de forma muito positiva, não é? Notabilizou-se pela sua cultura e, sobretudo, através da sua música, não é? Não se esgota na música, também há vultos literários. Portanto, o senhor está já a escrever e será de novo um romance? É esse o seu propósito? Penso que sim, penso que sim. Porque eu, como disse na minha biografia, eu sinto que sou filho das duas ilhas vizinhas. Nasci em Santo Antão, cresci e estudei em São Vicente. Eh, Este é um tributo para a ilha de Santo Antão, mas também para Cabo Verde. O pano de fundo é Santo Antão, mas é um livro que perfeitamente qualquer cavariano identifica-se perfeitamente. Mas eu pretendo escrever também, tento como pano de fundo, a ilha do Monte Cara, que também é Portanto, uma São ilha Vicente, para quem não conhece, o Monte Cara, que é muito emblemático dessa que bonita também ilha. está na minha alma, não é? No meu coração. Com certeza. Ilha de São Vicente. Pois é. Imagino que tenha vivido ainda mais tempo em São Vicente do que propriamente em Santo Antão, não é? Sim. Muito bem. Então, resta-me agradecer a ambos terem vindo até aqui. Não sei se ficou alguma coisa ainda para acrescentar relativamente a Raízes e Ramos, à sua obra literária. Muito obrigado a ambos por terem vindo. Votos de um bom dia. Obrigado. E nesse capítulo de agradecimentos, eu volto a repetir, os meus embaixadores, a Associação Filial de Cabo Verde, a Associação de Diáspora Solidária, o Dr. Luís Fortes, os meus familiares, não fossem eles, possivelmente não estaria aqui na divulgação deste meu primeiro trabalho, que eu chamo meu romance da estreia, Raízes e Ramos. Mas para concluir, perdão, falemos um pouco de João Brito, não é? Da ilustração belíssima, não é? Que está na capa, não é? Ele é cartunista. Como é que foi a colaboração? Como é que surgiu a possibilidade de que o seu livro e a capa fossem ilustrados por ele? O João Brito, o seu nome artístico é Jorei. Portanto, é meu colega de profissão. Nós trabalhamos durante muitos anos na mesma escola e eu sei que ele tem muito jeito para esse trabalho. Contei-lhe a história e às tantas ele aparece com isto. Então foi uma criatividade fora de série. Através desta imagem pode-se contar a história do livro. Agora, ele fez toda a conceção plástica, mas o nome também do Ivan Neves, né? O Jorei concebeu, idealizou e concebeu o trabalho de forma plástica. Agora foi passado para o formato digital por Ivan, que é outro, mas ele é para a informática. Mas a capa ficou belíssima de facto. Uma noite Então, obrigado a João Brito, jurei. Ora, muito bem. Obrigado a ambos por nos terem revelado um pouco de Raízes e Ramos, então, de Manuel do Rosário Fátima. Votos de um bom dia. Bom dia e obrigado mais uma vez.